Oi pessoal, eu sou a Ana e hoje a gente vai conversar sobre o livro que é o preferido da Lady Gaga, da Mary Morrow e da Greta Gerwig. Eu tô falando de Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Esse livro vai ser uma troca de cartas entre o Rilke e o Capus, que é um admirador muito grande da obra do Rainer Maria Rilke, que foi considerado um dos grandes literatos do século XIX, principalmente na Alemanha. E nessas cartas, vários assuntos vão ser discutidos, mas principalmente aqueles que vão envolver arte, solidão, a questão da existência. Então, são cartas bem profundas. Eu diria que esse livro, ele, além de falar de arte, ele fala principalmente sobre a dificuldade de tomar uma decisão, de saber qual caminho deve ser seguido. Então, se você está nesse momento aí de fazer escolhas, esse livro pode ser uma grande pedida para você. Uma outra coisa que é legal falar é que, como são cartas, você pode ler de uma forma mais pausada e você também pode ler fora de ordem. Embora eu não indique você ler fora de ordem, porque eu acho que acaba perdendo um pouco aí da afeição que a gente vai criando ao longo das cartas e a gente vai conhecendo principalmente o Capus, né, e a gente vai entendendo quem é esse cara. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os tópicos que eu acho que foram os mais destrinchados nessas cartas e também os que mais me impactaram. A primeira reflexão que o Rilke propõe pra gente, a partir das cartas, eu até anotei aqui que ele fala da necessidade de voltar-se para dentro. E eu acho que isso é uma reflexão interessante, principalmente nos tempos atuais que estamos vivendo e compartilhando tudo em rede social e vivendo um momento que a gente não tem muito tempo para nada e nem para se voltar para dentro. É interessante porque aqui o Rilke ele fala sobre a necessidade da solidão. E ele fala da solidão de uma forma muito específica. Inclusive, eu acho que ele usou o termo solidão, talvez porque o termo solitude não fosse aí muito conhecido na época em que ele escreveu a carta. E é interessante pensar sobre a forma como o Rainer deixa claro que a gente só é capaz de estar próximo dos outros a partir do momento em que a gente aceita que somos seres solitários. Embora pareça um pouco pessimista, né, eu falando dessa forma, o jeito que o Rainer constrói esse argumento realmente faz a gente pensar que quando acontecem grandes coisas, apesar de você compartilhar essas coisas com o outro, apesar de você estar junto, você está também de certa forma sozinho, porque você sente as coisas de uma forma única, assim como a outra pessoa também. Então, ele fala da solidão muito nesse lugar de você aprender a viver com você mesmo, porque só você, né, já diz o ditado, só você sabe pelo que você passou. Então, é basicamente isso que o Rainer, ele começa a trazer pra gente nessas cartas. E ele fala da solidão também como um lugar de produção artística. Eu não sei se você que está me assistindo aí é fã de literatura ou chegou nesse vídeo aqui por acaso no cantinho da Ana, mas se você for fã de literatura ou de alguma outra arte, é bem legal ter contato com essas cartas, porque ele fala de uma forma muito intensa e muito verdadeira mesmo sobre a arte, sobre principalmente o que significa ser um artista. Ele levanta, inclusive dentro dessa questão da solidão, de que o Capus ele só poderia se considerar escritor se ele tivesse uma necessidade de escrever que ultrapassasse a necessidade que ele poderia ter de obter sucesso ou de ganhar dinheiro. E é interessante pensar que ele está falando isso no século XIX e que a gente está aqui no século XXI, entendendo que existem muitas carreiras que estão sendo produzidas de uma forma muito mais voltada para o entretenimento. E não só carreiras, mas a gente pode olhar para filmes, para livros, para a linguagem artística que for, né, acabam sendo voltadas aí mais para entretenimento muitas vezes do que para uma arte no seu sentido aristotélico, sentido poético, né? Então é interessante a gente pensar que o Rilke ele acaba sendo muito rico quando ele coloca essa argumentação. Realmente torna essas cartas um tanto quanto atemporais. Um outro tópico que ele levanta ao longo das cartas também, que eu acho que vale a pena conversar um pouquinho aqui e que pode despertar a curiosidade de vocês, é a questão da paciência. E eu acho que isso aqui também tem tudo a ver com essas gerações agora, né?
O Ryuki ele levanta a ideia de que é preciso paciência e que essa paciência ela tem que ser cultivada como um modo de vida. Ele fala disso porque ele tá tentando explicar para o Capuz que não adianta ele querer pular etapa e se tornar um grande escritor ou viver a vida dele da forma mais plena possível. Ele precisa passar pelas fases de dificuldade para também aprender. Aí a gente volta para o primeiro tópico, né? A cultivar a solidão, né? A solitude dele, para que ele consiga se conhecer e se valorizar também por, né, consequência. Então eu gosto muito dessa parte em que ele fala sobre a paciência como um modo de vida e fala que, olha, você tem que tentar, você tem que fazer as coisas, mas você não pode querer já chegar no final, porque o que importa não é o final da ação, ou se a consequência é positiva ou negativa, mas é o que você vai construir a partir do processo. O Ryuki, ele não usa a palavra processo, mas fica muito nítido ao longo das cartas o quanto que ele valoriza você ser capaz de abraçar aquilo que você sente e transformar mesmo e refletir. Claro que aí, no caso, ele é um artista, né? Ele vai jogar isso tudo aí dentro da linguagem artística que ele prefere, mas eu acho que isso serve para qualquer pessoa, independente de ser artista ou não. A gente tentar cultivar a paciência, principalmente nesses tempos aí de redes sociais, de coisas que são entregues muito rápidas e tudo é muito rápido e a gente não tem tempo para nada, inclusive para o próprio processo, que é algo que a gente não tem como pular, como ultrapassar. E o terceiro tópico que eu consegui perceber que foi bem recorrente ao longo dessas cartas foi a questão do amor. O Ryuki e o Capuz também. O Capuz, ele é um cara muito intenso e dá pra perceber que ele vive um dilema aí muito grande sobre essa questão de amar outras pessoas e de como ele lidar com ele mesmo nesse processo de amar o outro. Eu não vou dar um spoiler, mas tem uma coisa aí que, enfim, eu não vou falar o que é, mas é interessante descobrir esse aspecto do Capuz e eu acho muito legal a forma como o Ryuki, ele responde de um jeito bem poético mesmo as inferências do Capuz, né? Então a gente tem aqui essa questão do amor sendo colocada de uma forma bem realista, eu diria. Mais uma vez a gente tem essa questão da solidão como um grande pilar, né? O Ryuki, ele fala que para você amar basicamente outra pessoa, você precisa ter cultivado primeiro a sua solidão, porque você precisa aprender a lidar com você, com a sua solidão, com as suas questões, para que você seja capaz de também respeitar a solidão do outro. Gente, esse ponto do livro, eu já tava rendida desde o início, né? Porque, enfim, né, gente, eu fiz letras, agora eu faço história, então a escrita é algo que sempre me chama atenção. Eu sou uma pessoa que escreve vários diários, eu gosto, é um hábito que me faz muito bem. Então, esse livro aqui já tinha chamado a minha atenção só por se tratar de arte. Mas, além disso, quando ele fala sobre essa questão da solidão, de você respeitar a solidão do outro, de você respeitar o espaço do outro, ele me lembra muito uma frase que eu já ouvi muitas pessoas falarem, que era do Shakespeare, mas eu confesso que eu não verifiquei, então não tenho certeza, mas é que basicamente a frase diz que duas pessoas que se amam são duas pessoas que são capazes de unir as suas solidões. E isso tem tudo a ver com o que o Ryuki fala também. Além disso, da questão de você aprender a respeitar a solidão do outro como uma forma de também amar o outro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o amor é algo para pessoas fortes. Então é interessante o jeito como o Ryuki, ele amarra a questão da solidão com a questão de você ser capaz de amar o outro e com uma necessidade que você tem de ser forte para poder lidar com a sua solidão e com a solidão do outro, porque muitas vezes isso tudo vai ser um processo desafiador. Então, eu acho que são basicamente os três pilares dessas cartas. Se fosse para resumir em palavras, eu diria que são três: amor, solidão e paciência. Inclusive, já como eu falei na introdução, eu vi uma pequena entrevista da Lady Gaga em que ela falava sobre isso, né? Ela tem uma tatuagem no braço, acho que é esse braço aqui, em que ela tem uma parte do manuscrito das cartas, né, com a letra do Ryuki tatuada. E esse trecho fala sobre
a necessidade de sempre escrever, né? E nesse trecho da carta, o Ryuki quer dar a entender que uma pessoa que ela sente que ela deve ser uma artista, mais uma vez, independente da linguagem artística, ela deve ser uma artista. Ela não tem que ficar explicando a obra dela e principalmente ela não tem que fazer a arte voltada para a aprovação do outro. Eu acho que a Lady Gaga acaba encapsulando muito bem essas cartas e realmente sendo uma grande seguidora, como ela mesma tinha falado na entrevista, da filosofia da solidão do Rainer Maria Rilke, que nada mais é isso que eu tinha falado com vocês, né? Que é essa capacidade de você cultivar uma relação boa consigo mesmo, respeitando os seus processos e independente de serem coisas bonitas e alegres e felizes ou de serem coisas melancólicas e tristes, né? Então, eu acho que é um grande livro, gente. Não é à toa que faz sucesso durante tanto tempo. E, né, a gente tem nessa geração mais atual a Lady Gaga, que, né, tem a tatuagem dele. Um pouco mais atrás a gente tem a Marilyn Monroe. Nessa mesma geração atual a gente tem a Greta Gerwig, que também gosta muito desse livro. E se a gente for pesquisar, vão ter outras pessoas de outras áreas, inclusive, não só artistas, que acham que esse livro aqui vale a pena ser lido. Eu, inclusive, concordo com essas pessoas. Acho que é um livro que ele vai mexer com você. Alguma das cartas vai mexer com você. No meu caso, eu tive várias cartas. Inclusive, eu separei alguns trechos aqui pra ler pra vocês terem noção mais ou menos do que eu tô falando, porque realmente, assim, o Ryuki, ele tem essa capacidade de ser extremamente simples na linguagem, mas ao mesmo tempo ele é certeiro, sabe? Então é muito legal também ver o jeito como eles vão construindo essa relação, sabe? No final das cartas é como se o Capuz e o Ryuki tivessem se tornado amigos. Então isso também é uma coisa legal de você ler na ordem, você vai conhecendo um pouco mais sobre eles. E o Capuz, principalmente, dá pra perceber que ele é um jovem adulto, vamos dizer assim, que ainda está muito atormentado por muitas questões. Então ele está realmente procurando uma pessoa que seja capaz de ouvir e de responder alguns dos anseios dele, sabe? E isso realmente acaba ocorrendo e acaba também respondendo um pouco dos nossos anseios, sabe? Bom, aqui ele fala basicamente sobre arte e eu acho que esse trecho é incrível justamente por isso. Ele está falando assim, ó: nada atinge uma obra de arte tão pouco quanto palavras críticas. E eu acho que nessa parte aqui a gente pode até extrapolar essa ideia da obra de arte, sabe? A gente pode pensar na crítica em geral. E aí continua falando assim: isso acaba sempre em maus entendidos mais ou menos felizes, as críticas, né? As coisas não são todas tão palpáveis e dizíveis como normalmente querem nos fazer crer. A maioria dos acontecimentos, ela é indizível. Acontece em um espaço que nunca foi visitado por uma palavra. E mais indizíveis que tudo são as obras de arte. E essas existências misteriosas, cuja vida é perene ao lado da nossa, que é perecível. Então, assim, esse trecho, ele tá na segunda carta, tá, gente? Aqui, ó. E é incrível. Ele fala sobre a questão da crítica, que as pessoas que muitas vezes criticam. Aqui ele tá falando de arte, mas eu acho que às vezes a gente pode pensar de uma forma mais ampla aqui, né, no conteúdo dessas cartas. E ele tá dizendo isso, que olha, a pessoa tá criticando, mas será que ela conhece tudo sobre isso que ela tá falando? Será que as coisas delas são tão fáceis de serem entendidas e compreendidas e sentidas assim? Então eu acho que logo no início ele já propõe pra gente pensar sobre a dificuldade que é definir algo, né? E que criticar muitas vezes pode acabar sendo um ato de você repensar, sabe, as coisas, você repensar tanto a sua posição como artista ou como pessoa, como o próprio crítico também pensar um pouco mais sobre aquilo que ele acabou de dizer há 5 minutos, sabe? Então, esse trecho me pega muito, é um dos meus trechos favoritos, mas tem outros aqui. Eu gosto dessa parte em que ele fala sobre a fuga dos temas gerais e ele diz basicamente isso aqui. Ele fala: fuja dos termos gerais, refugie-se naqueles que seu cotidiano lhe oferece.
Descreva suas tristezas e seus anseios, os pensamentos fugidios e a fé em uma beleza qualquer. Descreva isso tudo com sinceridade íntima, silenciosa e humilde, e que utilize as coisas ao seu redor para se expressar. Eu amo esse trecho porque eu acho que eu sou uma leitora de livros que tem essa pegada, sabe? Eu gosto de Clarice Lispector, que que cria a partir da morte de uma barata uma história extremamente complexa. Eu gosto de livros que me permitem pensar coisas extremamente complexas a partir do cotidiano. Então esse trecho também é um dos meus preferidos ao longo aí da leitura. Tem outros que são mais intensos e mais íntimos, eu diria, e eu não vou ficar lendo aqui, mas esses dois em específico são trechos que me pegam muito. Principalmente, né, aqui a gente sabe que no Cantinho da Ana eu falo um pouco sobre filmes e séries também, mas majoritariamente sobre livros, e eu acho que esses dois trechos que eu separei para ler aqui com vocês são trechos que marcam bastante a forma como Maria Hilke olhava para a literatura e como ele escrevia a própria literatura. Eu tive a oportunidade de ler um livro dele também, além, né, de Cartas a um Jovem Poeta, e, bom, é uma literatura bem diferente. Ele realmente não está nem um pouco preocupado em se justificar, sabe? E eu acho que isso pode ser uma postura às vezes positiva, não só na arte, mas na vida, né? Esse livro me fez pensar muito sobre isso, sobre o quanto eu busco às vezes me justificar para todo mundo, e às vezes nem é necessário. Às vezes as pessoas não estão nem aí, sabe? Tá tudo bem, é só respeitar o espaço do outro, respeitar o meu próprio espaço, sabe? Enfim, gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Então eu poderia continuar falando aqui desse livro por mais meia hora, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham chegado até o final, né? Se você chegou, não esquece de curtir, de se inscrever, de mandar aqui uma sugestão de leitura, ou de filme, ou de série, pra gente poder conversar um pouco mais. Se você já leu esse livro, me fala aqui qual é a sua carta preferida, se você gostou desse livro, se você não gostou, por que você não gostou, enfim. É isso, gente. Essa foi a minha última leitura. Até o próximo vídeo. Tchau!